Saudações, soberanos e soberanas! Prazer enorme ter vocês aqui no nosso canal de notícias de São Paulo. Eu sou o Cris e hoje vamos para mais um girinho de notícias do nosso São Paulo, aí do nosso tricolor, rapidinho. Não tem muitas novidades, mas vamos deixar você a par de tudo que aconteceu aí de ontem à noite para cá, né? Antes da gente começar, se inscreve no canal, deixa um joinha aí para ajudar a gente e compartilhe os vídeos com os outros tricolores que você conhece, beleza? Então vamos lá. Marcos Leonardo não deu, né, pessoal? Eu até falei para vocês que eu ia deixar na comunidade aí, eu deixei. Assim que saiu a negativa do definitiva, né, do Al Hilal, a gente postou que infelizmente o Marcos Leonardo não viria. Dizem aí as más línguas que na proposta final o Al Hilal pediu mais de 12 milhões de dólares para o São Paulo para fazer o empréstimo. Um valor absurdo. Não ia dar certo nunca mesmo. Nessas condições, não dá. É uma pena, o jogador fez muita força para estar aqui com a gente, torcedor de São Paulo, é bom a gente sempre lembrar disso. Foi muito mais São Paulino que muito jogador que já atuou pelo nosso time aí, que hoje fica lambendo outros times aí e tal. É bom para pensar nisso. Mas infelizmente não vai vir para reforçar o time agora para as quartas de final da Libertadores, né? É uma pena. Queria muito que o jogador tivesse vindo. Apesar disso, o São Paulo ainda está procurando algum jogador, alguma oportunidade de jogadores que estão livres no mercado. O jogador, para você entender, o jogador precisava estar livre no mercado antes da janela terminar. Então, ainda existem alguns nomes aí. O São Paulo não garantiu que vai trazer ninguém, mas também garantiu que ainda está de olho, que não tá, pode ser que não esteja tudo fechado ainda. Então, de repente, pode ser que apareça aí um novo nome aí, alguma coisa desse tipo, se tiver alguma oportunidade, para integrar o nosso elenco, né? No momento a gente ficou com o Rigoni, o Mailton, né? O Rafael Tolói, o Tapia e o Dineno. Esses foram os reforços que a gente teve aí desde do finalzinho da era Zubeldia para a chegada do Crespo. Então é com esse time provavelmente que a gente vai enfrentar as quartas de final contra a LDU. Jogo de ida provavelmente não teremos Lucas, não teremos Oscar. Jogo de volta pode ser que o Lucas esteja. Como eu disse ontem, ele está sem dores depois de fazer o procedimento para tirar a fibrose do joelho. Então estão otimistas aí, mas sem pressão. Sem pressão, como sempre. O São Paulo não dá prazo para nada, né, nessa parte de recuperação de jogadores. Mas eu tô com o feeling que o Lucas vai estar no jogo contra a LDU sim, cara. Uma notícia que a gente teve aí, uma confirmação na verdade, a gente falou que o Luan poderia sair, o Crespo pediu para o jogador ficar, o jogador também não queria, o Luan não queria sair, o Crespo falou que ele vai ser útil, mesmo que seja como reserva, então o Luan não sai. Porém, o Patrick, que ontem estava tudo certo que não ia sair, hoje a coisa mudou um pouco de figura. Pesou toda a repercussão negativa do último jogo que o Patrick fez, né? A gente, inclusive, falou, né, que a gente não ia condenar o rapaz, mas que, infelizmente, ele precisava aprimorar, principalmente os requisitos básicos, né? O aprimoramento técnico básico de chute, de passe, de cruzamento, os fundamentos do futebol, né? Que o jogador precisava treinar mais isso, porque a gente viu a deficiência dele nessa parte, né? No último jogo que o São Paulo perdeu. Então, acho que pesaram as críticas e o Patrick, ele quer sair do São Paulo. Ele pediu para teve uma proposta do Chipre, se eu não estou enganado, e, e ele pediu para sair, cara. Então, o São Paulo provavelmente vai emprestar ele por, estão falando em algo em torno de 200 mil euros. E aí, caso ele seja vendido, né? Caso ele vá bem lá, serão mais 2 milhões de euros por 50% do passe do jogador. Então, acho que Patrick não vai mais fazer parte do plantel do São Paulo, né? Lembrando que o Wendel tá voltando, a gente tem o Enzo Dias, e o que tá pesando muito também para isso no jogador, além da repercussão negativa do último jogo contra o Cruzeiro, é que o Nicolas tá encantando o Crespo. Essas foram as palavras. Ele tá agradando bastante o Hernan Crespo. Então, muito provavelmente, o Patrick vai perder espaço até para o Nicolas. Acho que o jogador percebendo tudo isso
percebeu que era a hora dele tentar novos ares aí, se realmente se concretizar, toda a sorte do mundo pro Patrick. Espero mesmo que o jogador melhore, arrebente por aí, mas acho que no São Paulo, assim como alguns jogadores, como o Giandrei, o Lisieiro, enfim, jogadores assim que a gente já tentou e não aconteceu. O Igor Gomes na época. Acho que já tá na hora do jogador procurar novos caminhos aí, né? É uma pena que não deu certo, mas vida que segue para todo mundo. O outro que poderia sair nessa janela, né, seria o Henrique Carmo, mas esse o São Paulo já garantiu que fica, até porque ele está crescendo no conceito também do Hernan Crespo, tem entrado bem em todos os jogos aí, então esse aí fica, pelo menos isso. E o São Paulo já bidou o Rigoni, tá? O Rigoni já tá bidado, o Mailton já tá bidado, o Rafael Tolói já tá bidado. Então, assim, o Mailton e o Rigoni muito provavelmente já estarão disponíveis para o jogo contra o Botafogo, que é na outra semana ainda. No final de semana, não nesse aqui, no próximo. O Rigoni estava jogando, né? O Mailton também, então eles estão aí no auge aí da capacidade física. Só entrar mesmo no treinamento, conhecer mesmo os companheiros, né? E se entrosar no time. O restante já está feito. O Tolói também é esperado que para o jogo contra o Botafogo ele já esteja à disposição, pelo menos. Não sei se vai ser usado. O Arboleda provavelmente volte também para esse jogo. Enfim, São Paulo vai ter aí acho que um plantel razoável aí entre titulares e reservas, né, para competir o resto do ano, o finalzinho do semestre. Vai ficar faltando mesmo o atacante, né? Acho que o atacante decisivo mesmo, se vier só no finalzinho, que é caso o Caleri se recupere. Ou se acontecer um milagre de Natal e o São Paulo conseguir contratar um jogador que já esteja livre no mercado, né? Agora é a única opção, são as únicas opções que a gente tem. E agora, para encerrar o vídeo e acabar com o seu dia, né? Porque já acabou com o meu, o Conselho Deliberativo do São Paulo apresentou um relatório sobre as contas do primeiro semestre do São Paulo e trouxe bastante preocupação com o futuro financeiro do clube. Mesmo sem contratar ninguém, mesmo sem fazer nada, eles falam que o clube poderia encerrar o ano com quase 120 milhões de reais em déficit. Diz que só não vai ser esse valor porque o São Paulo vendeu muitos jogadores, vendeu bastante. Então eles estão prevendo aí que o São Paulo chegue a mais ou menos 50 milhões de déficit no final do ano. Isso, óbvio, sem contar aquele fundo de Cotia. Aliás, acho que o maior desespero para que esse fundo de Cotia seja implementado é que ele vai mascarar esse déficit, porque se você tiver uma entrada aí de 200 milhões, que seja 150 milhões, você vai falar, não, final do ano eu terminei com 100 milhões no azul. Mas na verdade, sem o fundo você estaria em déficit, entendeu? E aí vai ficar difícil de você conseguir separar esses números no balanço, porque eles já fazem de um jeito que é para você não conseguir analisar isso direitinho. Então, assim, cara, pior. Os pontos de maior preocupação, segundo o pessoal do Conselho Deliberativo, é a folha salarial de São Paulo, que está acima dos 28 milhões de reais mensais, e o aumento de custos de operação do Morumbi, que simplesmente dobraram no semestre. Foi o dobro do que eles tinham imaginado que seria. E aí, como vendeu muito mais do que estava previsto, o São Paulo vendeu mais de 100 milhões no primeiro semestre e a previsão era de 44 milhões. Então é isso que vai compensar esses gastos a mais e a queda da arrecadação na bilheteria, que a gente já sabe que ocorreu, o fato de não ter chegado até onde era projetado no Paulista e depois também que aconteceu na Copa do Brasil. Então, assim, gente, essa história de diminuir meu folha salarial, essa história que tá acima, não sei quantos milhões aí, segundo o Conselho Deliberativo de São Paulo, que são pessoas que estão dentro da equipe, dentro do time, era que se a gente não tivesse vendido tanto que vendeu de jogadores, ter mais de 100 milhões de déficit esse ano, mesmo não contratando ninguém. Eu não vou falar mais nada. Sinceramente, esses caras vão acabar com o São Paulo Futebol Clube. Só isso que eu tenho para falar.
Obrigado pela audiência, um abraço, fique com Deus, até a próxima e vamos São Paulo.